Olá a todos, eu sou o professor Rafael Egídio, eu sou do Instituto Federal do Paraná, Campus Umuarama, e esta é mais uma aula de Sociologia ministrada para os meus alunos do ensino médio, que estão aí no período remoto devido à pandemia do novo coronavírus. E esta é uma aula gravada via Sistema Meet, e nós disponibilizamos ela de forma pública para facilitar o acesso dos estudantes e também de quem tiver interesse aí nos debates e conteúdos desta ciência tão interessante que é a sociologia. E dando continuidade ao nosso assunto, à nossa playlist sobre Nicolau Maquiavel, né, o florentino Nicolau Maquiavel, já vimos aí a questão de como ele entende o homem. E nós já sabemos, então, que o homem é visto pelo Maquiavel como um ser, um animal, a gente pode dizer assim, um animal que cumpre necessidades, mas que tais necessidades se transformam em desejos, desejos infinitos, não é? Não nos basta resolver as necessidades, mas nós queremos ter prazer com esta resolução dessas necessidades, o que geram desejos, né, que devem ser disputados aí com os bens que são finitos. Afinal de contas, né, se todo mundo quiser realizar os seus desejos ao mesmo tempo, não vai rolar. Então o homem também é um ser conflitivo. O Maquiavel ele vai ter uma ideia, então, conflitual da humanidade. E aí, a gente entra agora na questão sobre o que é a política. Já que nós vimos o que é o homem, vamos então tentar entender o que é a política para o Nicolau Maquiavel, esse autor aí, né, que é considerado justamente o pai da política moderna, né? Tem gente que até fala que ele é o pai da ciência política e até de alguns braços aí da sociologia, tem gente que fala, né, que acredita que o Maquiavel ele seria aí um criador, um precursor, até mesmo das ideias sociológicas. Calma lá, gafanhoto, não é tão assim, não é tudo isso. Não vamos colocar na conta do Maquiavel mais do que ele pode nos pagar, né? Mas vamos então entender aqui como que o Maquiavel vai entender essa área que é a política, que é justamente a área que ele atuou, né, de forma prática. Lembrem que eu falei para vocês, né, ele era um prático da política, que ele atuou aí de forma tão intensa, né? Gente, então Maquiavel ele vai ter na política um ponto de vista prático, né? Ele parte da política do ponto de vista prático, da realidade, não é? Aquilo que ele chamava da verdade efetiva das coisas. Esse termo aparece no Príncipe, né? Ele vai dizer aqui no Príncipe que ele parte do princípio de que você tem que ter aí a verdade efetiva das coisas, não é? Numa ideia, inclusive, de praxeologia. Gente, o que significa praxeologia? É a ideia da prática, né? De que o ser humano ele tem ações práticas e você vai entender, né? Você vai entender o ser humano a partir da sua prática e não a partir da cultura, daquilo que a gente produz, não é? Mas a partir da nossa vida prática. E o Maquiavel, gente, ele tinha essa intenção mesmo, né, de elaborar leis gerais de comportamento humano. Isso está muito forte no Príncipe, tá? Entender o ser humano através de leis gerais. Mas essas leis gerais que o Maquiavel está pensando, gente, é justamente as leis gerais baseadas na prática que os homens estabelecem. Gente, aqui inclusive vem um parênteses muito importante, porque é uma visão de história muito diferente da que nós temos, tá? Porque a história para o Maquiavel, ela tem que ser uma história prática, ela tem que ser uma história que nós utilizamos. E não uma história que aparece como um conhecimento, como algo meio fora da nossa realidade, um conhecimento meio diletante, não é? Um conhecimento que não se encaixa com as necessidades que nós temos na nossa vida cotidiana e real. Para o Maquiavel, não. A história, ela nos dá lições de como agir, de como orientar a nossa prática. Então isso, gente, é uma história muito diferente, por exemplo, daquela que a gente aprende na escola.
Deixa eu tentar dar um exemplo para esclarecer vocês, não é? Já falei para vocês que para o Maquiavel, não é? O Império Romano, a formação de Roma, ela é essencial, não é? Tanto que assim, né? Tenho aqui o livro dos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, onde a visão política, a análise política do Maquiavel está assentada justamente na história e na trajetória política romana. Pois bem, peguem o livro didático de vocês, né? Seja lá do ensino fundamental, seja do ensino médio, né? Enquanto a gente ainda tem livro didático, né? Porque tem umas reformas por aí, né? Mas peguem o livro didático de vocês e olhem lá os capítulos sobre Roma. Geralmente, o que a gente vai achar nesses capítulos sobre Roma? Umas 2 ou 3 páginas falando ali sobre a formação de Roma e a monarquia, né? Umas 5, 6 páginas falando da República Romana e da expansão militar romana, não é? Depois vai ter ali mais umas 5 páginas falando sobre o Império Romano e a grande expansão romana e, ao mesmo tempo, da decadência de Roma. Às vezes tem uma página falando da filosofia romana e até da religião dos romanos. Claro, sempre asseverando que a filosofia romana foi uma cópia da filosofia grega e a religião romana é uma cópia da religião grega, não é? Sempre asseverando isso. E aí depois, no final desses capítulos, tem lá, né, o nascimento do cristianismo dentro do Império Romano. E aí você vai ter umas 15 páginas no seu livro didático. Reparem nessa própria distribuição que você tem. Ou seja, qual é a ideia que você está passando ali? Que Roma somente serviu porque ela foi o berço do nascimento da religião predominante na nossa atual cultura ocidental. E nada mais. Ora, gente, será que Roma realmente só serviu porque o cristianismo nasceu dentro de uma das suas conquistas, de uma das suas colônias? Será mesmo? Porque o cristianismo se desenvolveu dentro, inclusive, do esfacelamento do Império Romano? Gente, nós estamos falando de um dos maiores impérios do mundo até hoje, com uma expansão nunca antes vista. Então, será que Roma somente serviu para isso? Se, inclusive, o nosso direito, ele é romano, o nosso direito, a forma que nós elaboramos leis, a forma que nós temos as nossas leis, elas vêm justamente da inspiração romana. A nossa forma de organização administrativa burocrática, ela tem forte inspiração romana. A nossa língua, o português, ela é de nascimento romano. O passinho do romano. Será que realmente Roma apenas serviu para nascer o cristianismo? Não, gente. Roma serviria para muito mais coisas. Mas a história que é ensinada, ela tem um outro objetivo do qual o Maquiavel não compartilharia. Porque para o Maquiavel, nós temos que olhar para a história com o olhar da prática. O que aqueles homens do passado podem me ensinar no presente? Isso, gente, está muito forte no Príncipe. Se vocês lerem alguns capítulos, principalmente os primeiros capítulos do Príncipe, tá? Eu vou ter outra aula falando especificamente sobre o Príncipe, mas vocês vão observar que em um mesmo capítulo, o Maquiavel está falando de um governante romano, no próximo parágrafo ele está falando de um governante grego, depois ele fala de um persa, depois ele fala de algum personagem bíblico, né? Então o Maquiavel ele vai usando várias fontes ao mesmo tempo, históricas, para mostrar aquilo que ele quer falar. Então, gente, o Maquiavel ele tem essa visão, que é a verdade efetiva das coisas. A política para ele, então, gente, é o campo próprio do conflito em torno do poder. E, pessoal, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque, geralmente, a gente pensa que a política é o contrário disso. Nós acreditamos que a política ela é o local onde as pessoas vão se acertar, vão se harmonizar, vão se unificar.
Reparem que os próprios políticos adoram usar esse discurso de que a política, é através da política que nós vamos unificar as divisões do povo brasileiro, é na política que nós vamos harmonizar a nossa sociedade. E o Maquiavel ele vai dizer, não, cara, a política é justamente onde o conflito vai acontecer. Se o homem é um ser conflitual, a política é o campo próprio desse conflito. E o que é importante aqui é que quando o Maquiavel ele vai fazer essa visão da política dele, gente, ele está indo contra tudo o que está sendo dito sobre política até então. E reparem, né, nas nossas outras aulas, quando eu falei para vocês de Maquiavel não, desculpa, de Aristóteles, de Platão, o Maquiavel ele está indo contra todos aqueles temas que aqueles caras lá do passado, aqueles gregos lá de Atenas estavam levantando. Para o Maquiavel, então, ele vai pegar ali na política os aspectos menos perceptíveis do governo, as relações de poder entre determinados grupos e o governante, os desejos e as motivações do agir político dos grupos e do governante também, porque o governante ele pode ter alguns desejos diferentes dos demais, do que a gente imagina do que seria o exercício do poder enquanto ele está lá num determinado mandato. As qualidades e os defeitos do governante e como que ele usa um e outro para poder governar melhor e manter-se no governo. Os aliados e os seus inimigos. O que você faz com esses caras? Tá? Os aliados serão necessariamente os seus amigos para o resto da vida? E os seus inimigos, os seus desafetos hoje, eles serão também inimigos para o resto da vida? É assim que funciona na política? Não é. Tá? Os agrados e os desagrados que o governante pode fazer em torno dos seus secretários, dos seus súditos, inclusive dele mesmo. Ou seja, o Maquiavel ele vai olhar todos esses aspectos em torno da dinâmica do poder, porque o Maquiavel ele está enxergando o poder da forma que ele é exercido na prática. Então, ele vai trazer uma visão de política completamente diferente do que tinha até então. Isso é algo que a gente vai explorar nas outras aulas, principalmente falando do príncipe, gente. O príncipe, ele existe sob o signo do novo. O Maquiavel, com certeza, ele é um portador de novidades, tá? Mas vamos continuando aqui, né? Do ponto de vista do poder, gente, aquele jogo de necessidades e desejos, de acordo com Maquiavel, eles podem ser entendidos em dois grandes blocos, a gente pode dizer assim, de pessoas, né? Nós vamos ter, né, em torno dessas necessidades, um grupo de pessoas que tem a necessidade do poder, a necessidade de mandar e a necessidade de oprimir o outro. O Maquiavel vai chamar esse grupo de grandes ou poderosos. E do outro lado, nós vamos ter pessoas que justamente não querem ser oprimidas. Eles querem ser livres. É um desejo de não poder, é o contrário do poder. Se um quer o poder para mandar, o outro grupo, ele simplesmente não quer ser mandado. É isso. Ele não quer ser oprimido. E o nome desse grupo é o povo. Então nós vamos ter aqui dois grandes grupos, que são os grandes e o povo. Agora vejam, o Maquiavel ele não está trazendo aqui nenhum critério de nascimento, tá? Não é porque a pessoa é nobre, não é porque a pessoa é pobre. Ele não está trazendo nenhum critério de ganho financeiro, de riqueza. Não é porque o grande ele é rico e o povo ele é pobre. Não. Inclusive, se a gente for pensar por essa visão do Maquiavel, uma pessoa muito rica, que não quer ser oprimida, né? Ele não quer mandar, ele simplesmente não quer ser oprimido, ele quer liberdade. Essa pessoa, mesmo muito rica, ela faz parte do povo. E uma pessoa pobre, que tem desejo de poder, que tem desejo de mando, essa pessoa pobre, ela faz parte dos grandes, ela faz parte dos poderosos. Agora vejam, gente, que é uma divisão simples, mas ao mesmo tempo ela é sofisticada e até mesmo muito prática. Eu tenho certeza que na família de vocês, vocês conseguem identificar grandes e o povo. Eu tenho certeza que na sala de vocês, vocês conseguem identificar os grandes e o povo.
Vocês conseguem identificar isso na vida comum, cotidiana de vocês. Ah, professor, não, a minha sala ela é uma paz, a minha sala é muito harmônica. Ah, é? Então faz aí uma comissão de formatura que você vai ver a diferença entre aqueles que querem oprimir e aqueles que não querem ser oprimidos. Você vai ver só. Gente, continuando aqui, né? Essa ideia que o Maquiavel tem dos grandes e do povo, e aí vem aí o toque, a gente pode falar assim, o toque genial do cara, né? Tipo assim, por que é que esses caras, esses pensadores que a gente estuda, eles são diferenciados? E, gente, isso é uma coisa até para vocês, tá? Para você, se você quer ser uma pessoa diferenciada, identifica como que o Maquiavel ele olhava para a realidade, tá? Para você ver como que é o processo de pensamento e de construção desses caras, e vejam que interessante. O Maquiavel, gente, quando ele está fazendo essa teoria, o nome dela é teoria dos humores. Humores, tá? De humor mesmo, humor. No sentido da vazão e da sangria, tá? Então, a teoria dos humores, ela necessita de vazão. Humores aqui, gente, a ideia é de líquido. E aí, olhem lá em cima, né? O boxzinho que está lá em cima lá. Que o Maquiavel, gente, quando ele cria isso, ele está falando, ele está se referenciando à medicina da época dele. Essa teoria dos humores é uma teoria médica, é uma prática médica. E eu tenho certeza que vocês já viram vários filmes que tem lá um personagem doente, aí chega lá um médico, geralmente o médico está todo vestido de preto, né? Aí ele diz assim, façam a sangria, não é? Podem ver. Qual que é a ideia da sangria, gente? A ideia da sangria é justamente de que o corpo humano ele possui 4 humores, ou seja, 4 líquidos que, em equilíbrio, esses líquidos nos deixam saudáveis, né? Os líquidos que é o sangue, o fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. A doença, ela resulta justamente no desequilíbrio de algum desses líquidos. E aí a necessidade da sangria, a necessidade da vazão. Quando algo está em desequilíbrio no sistema, você retira aquele excesso para o equilíbrio voltar. Pois esta é a teoria política do Maquiavel, a teoria dos humores. E nós vamos ver alguns trechos ali para frente, nas aulas para frente, né, do Maquiavel falando dos humores, né, na sociedade. Então ele entende que os grandes ou poderosos e o povo são humores dentro da sociedade. E esses humores ali, quando estão relacionados um entre outro, sempre estarão em conflito. É claro, gente, por quê? Porque os grandes querem oprimir, o povo quer liberdade. Então, não tem como ter acordo entre esses dois desejos. Um quer oprimir e o outro não quer ser oprimido. Ou seja, não dá para ter acordo. Então, há um necessário conflito. E para que esse conflito não se transforme na destruição da sociedade, existe uma necessidade de vazão. E essa vazão, gente, o pessoal vai entender que ela tem que ocorrer através de mediadores, tá? Quais são os mediadores? Quando a gente não tem nenhum mediador, tá? O Maquiavel chama isso de licença, tá? Gente, cuidado porque eu já vi autor chamando isso de anarquia, no sentido de não governo, mas isso está totalmente errado e não tem nem não tem nem respaldo na obra do Maquiavel, porque ele mesmo chama de licença, tá, gente? Então a licença, ela seria uma forma pré-estatal, uma forma onde o Estado não existe, tá? Por quê? Porque na licença, grandes e povo estão se degladiando diretamente. Esse conflito é direto, não tem mediação, tá? Aquilo é uma panela de pressão prestes a explodir. Um segundo mediador é o príncipe, tá? É o príncipe aqui que vai formar o principado, né? Então, o príncipe, ele é um mediador na forma humana. É um homem. O príncipe é um homem. E ele vai mediar esse conflito entre os grandes e o povo. E quando você vai ter as leis e a instauração de instituições e liberdade, aí nós vamos ter a forma da república
tá? Que é onde o Maquiavel vai tratar aqui nos discursos da primeira década de Tito Livio, tá? Gente, uma coisa que é importante aqui também e que decorre daquela visão histórica que eu falei para vocês. A gente é levado, né, a acreditar que a história ela é algo evolutivo, tá? Que a história ela acontece como se fosse uma lei biológica, né? Você nasce, cresce, se desenvolve, reproduz e morre, não é? A história de vez em quando trata as sociedades desta forma, mas gente, isto é uma visão da história. E aliás, se vocês têm interesse, deem uma olhadinha em alguns vídeos que já estão aí disponíveis no canal a respeito do positivismo e a lei dos 3 estados. Eu acho que ali é bem esclarecedor, tá? Essa visão da história enquanto evolutiva. Mas o Maquiavel, gente, o Maquiavel, ele não entende esta evolução histórica, tá? Cuidado com isso, porque geralmente o jovem místico ele vai pensar que a sociedade ela parte da licença, ela vai para o principado e ela termina na república, e não é assim. Tá, gente? Cada sociedade tem uma forma específica de modificação e de tratamento desses conceitos. E se a gente for pensar, a própria Roma, que o Maquiavel se referia tanto, Roma, lembre, ela começa como uma monarquia, ou seja, ela é um principado de início. Vai para a república, depois ela retorna ao principado, que é o Império Romano. Vejam lá o vídeo que eu gravei sobre Roma e o Cícero, tá? Roma retorna ao principado. E aí, no final de Roma, você tem a licença, ou seja, o esfacelamento, o fim, a decadência do Império, do Principado Romano. Então vejam, na história, gente, não existe essa evolução, tá ok? Então cuidem com isso, né? O Maquiavel, ele vai ter essas visões, então, das formas estatais, tá? Mas, né, não de forma evolutiva. Então aí, para sintetizar aqui, nós vamos ter como forma corrompidíssima, tá, gente? Forma corrompidíssima, ou seja, se corrompeu até demais, assim, tá? A coisa tá quebrando, né? A licença, tá? E nós vamos ter formas estatais. Aliás, gente, devemos ao Maquiavel essa ideia, né, do Estado. A palavrinha Estado, né, nós devemos ao Maquiavel. E aí nós vamos ter as formas estatais, coisa que, inclusive, está no primeiro capítulo do Príncipe, tá, gente? O primeiro capítulo e a primeira frase do Príncipe é: todos os estados, todos os domínios que exerceram e exercem poder sobre os homens foram e são ou repúblicas ou principados. Então, principados e repúblicas são formas estatais, onde a gente vai ter no principado a figura humana do príncipe, enquanto mediador do conflito entre grandes e o povo, e na república nós temos a lei e a instauração da liberdade como mediação entre esses dois grandes polos conflitivos, tá? Gente, o que eu tinha para vocês era isso, bastante conteúdo, né? E um conteúdo bem interessante, por sinal, também. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem aí nos canais aí que eu já disponibilizei para vocês, para tirar essas dúvidas aí. Espero que vocês fiquem bem, espero que vocês fiquem com saúde. Cuidem-se, tá? E vamos finalizando a nossa aula aqui. Valeu!